O Haska-10 surge como a mais recente demonstração do avanço tecnológico russo, deixando o Ocidente em alerta. Projetado pelo consórcio Kalashnikov, esse novo aerodeslizador combina inovação e funcionalidade, reafirmando a capacidade da Rússia de dominar cenários desafiadores. Enquanto Washington e Bruxelas tentam lidar com o crescente protagonismo russo, Moscou introduz uma embarcação que redefine a mobilidade em terrenos extremos. Capaz de atravessar os gelos do Ártico e os vastos rios da Sibéria, o Haska-10 não é apenas uma solução logística, mas também um símbolo de poder estratégico. Sua impressionante velocidade de 40 nós e a capacidade de transportar tropas e veículos tornam esta criação uma ferramenta indispensável para o domínio das regiões mais hostis do planeta. Reconhecido como a nova arma de Putin, o Haska-10 representa uma quebra de paradigma nas operações de transporte e mobilidade em áreas remotas. O desenvolvimento dessa tecnologia foi fruto da parceria entre o estaleiro Rubin e o consórcio Kalashnikov, dentro de um programa nacional que busca modernizar a frota marítima e ampliar as capacidades de exploração e defesa da Rússia. Testado com sucesso em 2023 no reservatório de Robin, o aerodeslizador superou expectativas, provando ser muito mais do que um veículo comum. Seu design inovador e alto desempenho posicionam o Haska-10 como um componente central na estratégia de Moscou para consolidar sua presença em regiões estratégicas. A Rússia tem investido nessa tecnologia desde os anos 50, quando começou a desenvolver aerodeslizadores como parte de sua estratégia militar. O Haska-10 é a culminação de décadas de aprimoramento, incorporando skegs flexíveis, aletas laterais que aumentam a estabilidade e melhoram a capacidade de manobra em terrenos difíceis. Com mais de 23 metros de comprimento e quase 8 metros de altura, ele combina um design imponente com agilidade excepcional. Capaz de operar em gelo, lama e águas congeladas, o Haska-10 é impulsionado por dois motores de 1.500 cavalos de força cada, atingindo uma velocidade máxima de 73 km por hora, mesmo sob temperaturas extremas de até 50 graus negativos. O Haska-10 rapidamente despertou a atenção do Ocidente, que reagiu com grande preocupação. Apesar de tentativas de alguns analistas de minimizar sua relevância, especialistas militares reconhecem que essa embarcação vai muito além de uma simples curiosidade tecnológica. Sua autonomia impressionante de 400 milhas náuticas, ou aproximadamente 740 quilômetros, permite que ele opere de forma contínua por longos períodos sem necessidade de reabastecimento. Isso o torna uma peça fundamental para as operações russas, especialmente em regiões remotas e inóspitas do Ártico, onde o acesso limitado e as condições climáticas extremas representam desafios que poucos veículos conseguem superar. Além de ser uma ferramenta estratégica para missões militares, o Haska-10 também desempenha um papel essencial em operações civis e de assistência. Sua capacidade de atravessar terrenos adversos, como gelo espesso e campos cobertos de neve, faz dele uma escolha ideal para missões de resgate em áreas isoladas, onde a presença de veículos convencionais seria inviável. Ele é projetado para transportar uma grande variedade de cargas, incluindo materiais de construção, equipamentos industriais e até mesmo caminhões inteiros. Essas características são particularmente úteis em regiões remotas da Rússia, onde comunidades frequentemente enfrentam dificuldades logísticas devido ao isolamento. Com uma capacidade de carga que chega a até 10 toneladas, o Haska-10 também é adequado para missões táticas complexas. Ele pode rapidamente transportar tropas, veículos leves e equipamentos estratégicos para zonas de conflito ou áreas de difícil acesso. No contexto do Mar Negro, por exemplo, sua habilidade de cruzar rapidamente territórios perigosos sem ser detectado por radares convencionais representa uma vantagem tática significativa, especialmente em cenários onde a mobilidade e o fator surpresa são cruciais. Além disso, o Haska se destaca por sua versatilidade em situações emergenciais. Em operações de resposta a desastres naturais, ele pode ser utilizado para transportar suprimentos médicos e humanitários para comunidades isoladas. Essa capacidade multifuncional também faz dele uma solução valiosa para governos locais em situações de crise, onde a rapidez no envio de recursos pode salvar vidas.
No campo militar, o Raska-10 não apenas aumenta a capacidade de transporte das forças russas, mas também reforça sua capacidade de atuação em territórios extremos. Sua autonomia e resistência a temperaturas congelantes, que podem cair abaixo de 50 graus negativos, garantem sua operação contínua em condições que desafiam até mesmo as tecnologias mais avançadas. Ao mesmo tempo, sua eficiência no consumo de combustível e o design robusto o tornam uma escolha econômica e confiável para longas campanhas. A introdução dessa tecnologia marca um avanço estratégico significativo, consolidando a presença russa no Ártico e em outras áreas de difícil acesso. Em tempos onde a geopolítica está cada vez mais centrada na competição por regiões inexploradas, o Raska-10 se posiciona como um símbolo do poder tecnológico russo, mostrando ao mundo que Moscou está preparada para dominar esses cenários desafiadores. Combinando o desempenho militar de ponta com aplicações civis práticas, ele se destaca como um dos mais versáteis e eficientes aerodeslizadores de sua geração. Enquanto a OTAN segue priorizando grandes embarcações como porta-aviões e destroyers, a Rússia adota uma abordagem estratégica diferente, investindo em tecnologias adaptáveis que se destacam em cenários extremos. O Raska-10 é um exemplo marcante dessa estratégia, projetado para enfrentar desafios onde embarcações convencionais simplesmente não conseguem operar. Suas características únicas não apenas atendem às necessidades do território russo, mas também despertam o interesse internacional, especialmente em países do Sudeste Asiático, como Indonésia e Malásia. Essas nações, com seus vastos arquipélagos e dificuldades logísticas, enxergam no Raska-10 uma solução eficaz para superar barreiras geográficas e operacionais. O consórcio Kalashnikov, em parceria com o estaleiro Rubin, já iniciou negociações com possíveis compradores nessas regiões, demonstrando o apelo global da tecnologia. Essa movimentação reforça o potencial do Raska-10 como uma ferramenta de poder suave, permitindo à Rússia ampliar sua influência econômica e geopolítica por meio da exportação de inovação tecnológica. Além disso, outros países com desafios semelhantes, como Filipinas e Vietnã, podem ser potenciais interessados, especialmente diante das crescentes tensões no Mar do Sul da China, onde mobilidade e flexibilidade operacional são essenciais. Apesar de algumas análises ocidentais tentarem minimizar sua relevância, o Raska-10 se posiciona como uma verdadeira inovação disruptiva. Ele não apenas desafia as rotas marítimas tradicionais controladas pela OTAN e seus aliados, mas também redefine o conceito de mobilidade em territórios extremos. Enquanto a OTAN se concentra em estratégias convencionais, o estaleiro Rubin avança no desenvolvimento de versões mais robustas do Raska-10. Modelos futuros prometem ser capazes de transportar veículos blindados, artilharia pesada e outros equipamentos de grande porte, ampliando ainda mais sua funcionalidade em operações militares e logísticas. Além de seu papel no campo de batalha, o Raska-10 é também um marco na revitalização da indústria russa. Em um momento em que a economia global enfrenta desafios, a Rússia demonstra sua capacidade de unir inovação e pragmatismo para criar tecnologias que atendem tanto a objetivos estratégicos quanto às demandas do mercado internacional. Essas inovações não apenas consolidam a Rússia como uma líder em tecnologias de operação em regiões inóspitas, mas também representam um golpe estratégico nas narrativas ocidentais que frequentemente subestimam o potencial industrial russo. O Raska-10 é mais do que uma embarcação. Ele simboliza uma nova era na projeção de poder russo. Enquanto muitas nações continuam direcionando recursos para a exploração espacial, Vladimir Putin reforça a importância de controlar os territórios ainda pouco explorados de nosso planeta. As terras congeladas e as águas traiçoeiras do Ártico, repletas de riquezas naturais e rotas estratégicas, são um exemplo claro de onde o futuro da geopolítica pode ser decidido. Com o Raska-10, a Rússia não apenas reafirma sua liderança nesses territórios extremos, mas também demonstra que, em cenários onde poucos se atrevem a atuar, ela continua a ditar as regras. Mais do que um veículo, o Raska-10 é uma declaração de independência tecnológica e um lembrete de que, mesmo em tempos de intensa competição global, a Rússia mantém sua capacidade de inovar e de se adaptar às demandas geopolíticas.
À medida que novos modelos são desenvolvidos e mais países manifestam interesse, o Rasca 10 solidifica sua posição como um dos mais importantes projetos estratégicos da atualidade.